Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com um tema que aparece na terceira semana do PET 2. A gente vai trabalhar com a Revolução Industrial. Para entender a Revolução Industrial, primeiramente, é interessante a gente entender o significado do conceito de revolução, né? O que a gente chama de revolução? Revolução é tudo aquilo que modifica completamente a vida de uma determinada sociedade. Então, a Revolução Industrial, a gente vai perceber que ela vai trazer mudanças positivas e vai trazer também mudanças negativas, tá? Então, são várias as mudanças que vão acontecer nesse processo que a gente chama de Revolução Industrial. Mas toda revolução, ela tem algo que vai causá-la num primeiro momento, né? Ela tem sempre uma causa ou várias causas principais que vão contribuir para que ela aconteça, né? Quando a gente fala da Revolução Industrial, né, o que vai causar essa revolução, que vai causar todas essas mudanças extremamente significativas na vida da população europeia, primeiramente, e depois, né, isso aí vai se espalhando para o restante do mundo, o que vai causar essa mudança significativa vai ser a mudança na forma de se produzir mercadorias. E essas mudanças na forma de produzir, né, quando eu falo nessas mudanças, eu estou falando na introdução da máquina no processo de produção de mercadorias. Então, o que eu chamo de revolução industrial? Né? A revolução industrial foram mudanças que aconteceram primeiramente na Europa, né? Depois isso se espalhou pelo mundo, causadas pela mudança na forma de se produzir mercadorias. Então, para eu entender a Revolução Industrial, é fundamental eu saber a diferença entre essas três formas de se produzir mercadorias: o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Então, vamos às diferenças entre cada uma dessas formas. Quando eu falo em artesanato, eu estou falando de uma forma de produção que é altamente individualizada, ou seja, o artesão é aquele que produz, né, o seu produto e atuando em todas as fases do processo produtivo. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente está vendo uma artesã, né, que está produzindo aqui nesse tear mecânico, ela está produzindo o fio, né, que vai fabricar o tecido, né, e ela é responsável aqui por todo o processo, por todas as partes do processo produtivo, né? Então, ela é responsável aqui pela compra, né, do material, ela é responsável pela extração da matéria-prima que ela vai utilizar para fabricar esse tecido, né? Ela vai medir, ela vai cortar, ela vai pregar, ela vai colar, ela vai lixar, ela vai ajustar e ela vai também vender, tá? Então, o artesanato, ele é um sistema mais lento, por quê? Né? Porque ele tem um trabalhador somente que se encarrega de todo o processo produtivo. Aqui nessa imagem a gente tem um outro exemplo aqui de sistema artesanal, que é o trabalho do sapateiro, né? Aqui ele conta até com 2 ajudantes, né? Mas isso é uma situação de exceção, né? A regra, né, no sistema artesanal é que um só trabalhador, né, ele seja dono das ferramentas do trabalho, que eu vou chamar aí de meios de produção, né, e ele é o responsável não só pela produção, mas pela venda também desse produto. E quando eu falo em manufatura, eu estou falando ainda no trabalho que é todo feito à mão, mas ele já tem uma característica específica, né, do sistema capitalista, que é o quê? É a divisão do trabalho, né? Então, o que foi acontecendo? Muitos artesãos, com o passar do tempo,
né, eles foram acumulando um determinado capital, né, com isso, né, eles puderam comprar novas ferramentas de trabalho, né, novos meios de produção, né, e com isso eles puderam contratar outros trabalhadores para executarem essa produção para eles, né? Então a manufatura, ela tem essa característica do sistema capitalista, que é a chamada produção em série, né? O trabalho em série, né? A chamada divisão do trabalho, né? Quando o trabalho ele é dividido em etapas e cada trabalhador se encarrega de uma etapa do processo de produção dessa mercadoria, né? Você tem uma vantagem muito grande em relação ao artesanato, que é o quê? Esse produto, né? Ele vai ficar pronto muito mais rapidamente, né? Então, o que acontece? Né? Dentro de uma semana ou mesmo de um dia de trabalho, você vai ter uma quantidade muito maior de produtos para serem oferecidos ao mercado do que, né, se o artesão trabalhar sozinho, né? Então essa seria aí inicialmente a grande vantagem da manufatura em relação ao sistema artesanal, né? Ou seja, a vantagem para, né, aquele que é dono dos meios de produção, né, dono das ferramentas, o que é o dono da manufatura. Mas como eu disse lá no início, né, a Revolução Industrial ela trouxe vantagens e desvantagens, né? No caso da manufatura, ela vai trazer uma vantagem para os donos dos meios de produção, mas em compensação para o trabalhador, ela vai trazer uma grande desvantagem, que é o que a gente chama de alienação do trabalho, né? O que seria alienação? É o fato do trabalhador ele fazer única e exclusivamente uma única etapa do processo de produção, né? Então o trabalhador ele ficava o dia inteiro, né, executando uma única tarefa, né? Vamos supor que ele tivesse aí a função de fazer o corte do tecido, né? Então ele ficava o dia inteiro, né, por conta de fazer esse corte e não fazia mais nada. Então a gente chama esse processo, né, de desconhecimento do produto final, né? O trabalhador ele só toma conhecimento daquela etapa ao qual ele é responsável, né? Então a gente chama esse processo de desconhecimento de alienação do trabalho, né? Uma grande desvantagem aí para o trabalhador. Então a gente tem aquela famosa cena do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que mostra perfeitamente, né, como é que se dá o processo de alienação do trabalho, né, que muitas vezes acaba levando o trabalhador até a loucura, né, como é mostrado com muita propriedade aí nesse filme do Chaplin, né, esse clássico do cinema que é o Tempos Modernos. E por fim, né, a maquinofatura, né, é o sistema onde você tem a introdução da máquina no processo de produção de mercadorias, né? Ou seja, a característica aí, da divisão do trabalho, né, que é típica do sistema capitalista, ela havia sido introduzida, né, durante o surgimento da manufatura, né, mas a gente só pode caracterizar a Revolução Industrial como tendo tido seu início, né, propriamente dito, a partir da introdução das máquinas no processo de produção de mercadorias. E como que eram as máquinas nesses primeiros tempos aí da Revolução Industrial no século XVIII? Bem, as primeiras máquinas elas foram inventadas, né, ou melhor, né, a mais conhecida, né, não foi exatamente a primeira, né, mas a que deu notoriedade, né, a chamada máquina a vapor,
né? Foi inventada pelo britânico James Watt, né? Que tinha um princípio, né, bastante simples, que era o motor movido à combustão do carvão, né? A Inglaterra, que foi o país pioneiro aí na Revolução Industrial, dispunha de uma reserva muito grande de carvão mineral, né? Inicialmente utilizaram também o carvão vegetal, mas posteriormente ele foi substituído pelo carvão mineral, né? Então, o princípio dessas máquinas ele é muito simples, né? Porque o funcionamento ele é causado através da combustão, né? Ou seja, da queima desse carvão, né? Que vai produzir uma fumaça, né? Fumaça essa que vai movimentar as turbinas dessas máquinas. E nem preciso dizer, né, que a grande vantagem, né, da introdução da máquina, né, ou da substituição, né, do trabalhador pela máquina é a sua eficiência, né? Ou seja, a quantidade de mercadorias produzidas em relação ao sistema de manufatura e também em relação ao sistema artesanal, não preciso nem falar, né? Foi assim considerável, né? O aumento da produtividade, né? Foi o que causou, né? Como a gente falou lá atrás, uma verdadeira revolução, não só, né, na produção de mercadorias, mas isso aí acabou gerando reflexos em outros aspectos da sociedade inglesa inicialmente. E quando a gente fala em revolução industrial, né, a gente sabe que a Inglaterra ela foi o país pioneiro, né, ou seja, foi o primeiro país, né, a apresentar todas as condições necessárias para fazer essa revolução, para industrializar, né, as suas fábricas. Tá? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês, né, quais foram essas condições. Então, um dos fatores primordiais aí do pioneirismo inglês foi a promulgação da Lei dos Cercamentos, né? Que consistiu essa lei? Né? A Lei dos Cercamentos, ela determinou aí que só quem tivesse condições de pagar pela terra, né, poderia adquiri-la. Né? Ou seja, aquelas terras de uso comum que existiam lá desde a época do feudalismo, né, elas foram divididas em grandes lotes, né, cercadas e vendidas. Né? Então, quem podia comprar as terras eram os burgueses, né, e a nobreza, que transformaram essas terras em pasto para a criação de ovelhas, né, e a população que vivia dentro dessas terras acabou sendo expulsa, né, e sendo obrigada a migrar para as grandes cidades. Né? Então, esse fator aí ele foi fundamental, primeiro porque transformou as terras que eram utilizadas para cultivar, né, para o cultivo, para o plantio, em pasto para a criação de ovelhas. Né? Não por acaso, porque, né, era dali que se extraía a lã que era vendida para as fábricas de tecidos. Né? E outra consequência também da Lei dos Cercamentos foi que essa população que vivia na zona rural e foi expulsa para os grandes centros urbanos acabou sendo aproveitada aí, como mão de obra para as grandes indústrias. Né? Porque por mais que a máquina, né, ela substitua a mão de obra humana, né, em muitos momentos, né, isso não aconteceu de uma hora para outra. Né? Era necessário também, né, um grande contingente de mão de obra para movimentar essas máquinas. Né? Então, essa história de que ela gerou desemprego, né, ela gera sim, né, mas não tudo de uma vez assim nesse primeiro momento.